Estamos começando mais um episódio do podcast Pensando Alto. Eu sou a Andressa Miranda e no episódio de hoje a gente conversa com a Cris Guedes, autora de O Que Me Atrai em Você, o seu primeiro romance, de estreia da autora, que vai contar um pouquinho pra gente sobre o livro, sobre projetos de escrita e sobre como ela se inseriu aí na literatura. Quero dizer que é um prazer estar participando do teu programa. Estou muito feliz pelo convite. Agradecer muito você por ter me dado essa oportunidade de expor um pouco do meu trabalho aqui para você e para outros ouvintes também. Então, meu nome na verdade não é Cris Guedes, né? Meu nome é Thalita Cristina, né? Daí vem o derivado do Cris. O Guedes é o sobrenome do meu esposo. Eu tenho 28 anos, sou de Anápolis, Goiás, que eu moro desde pequena, né? Tenho outra profissão, sou contadora há 10 anos. Me despertou essa vontade da escrita há mais ou menos uns 3 anos, né? E aí, depois, ano passado, eu decidi botar tudo que tinha na minha cabeça no papel. E aí eu escrevi O Que Me Atrai em Você, que foi o meu primeiro livro. O Que Me Atrai em Você é o meu primeiro livro e eu já estou na escrita do segundo. Já começando a nossa conversa, a autora explicou um pouquinho por que ela escolheu um pseudônimo e não usar o seu nome real. Eu não queria usar meu nome. Eu não queria porque o meu nome hoje já é vinculado ao meu profissional como contadora, né? Então eu não queria vincular o meu nome de autora. Eu preferi o pseudônimo, né? Pra ter essa segunda personalidade, né? Uma divisão de mim, que uma parte minha, Thalita Cristina, é contadora, é casada, é mãe de pet, tem a sua casa, a sua vida. E a minha outra parte é a Cris Guedes, que é autora, que lê romance, que é apaixonada por livros, que é apaixonada por escrita. Queria fazer essa divisão do meu próprio coração mesmo, sabe? Eu senti que eu tinha que ser uma nova pessoa com outro nome para me referenciar, para eu saber que a Cris Guedes é a Thalita escritora. E seguindo com a nossa conversa, é claro que a autora falou um pouquinho de como surgiu a ideia para escrever o livro e, claro, falou um pouquinho sobre a história O Que Me Atrai em Você. A ideia do livro, ela surgiu mais ou menos o seguinte. Eu tinha uma ideia sobre a Ellen já há um tempo na minha cabeça, né? Sobre uma parte de uma vida que eu não tive. Explicando melhor para vocês. Eu tive uma parte da minha vida que foi parecida com a vida da Ellen, né? E só que a minha vida mudou totalmente de rumo, né? Algo que eu esperava que ia dar certo pra minha vida, que ia ser assim, mudou totalmente de rumo. Há um tempo atrás eu me perguntava, e se naquela época tudo tivesse dado certo, né? Se naquela época tudo tivesse continuado como realmente tinha que ser. Se minha vida não tivesse mudado de rumo, se ela tivesse seguido uma linha linear, o que poderia ter acontecido? E eu escolhi o nome Ellen porque é uma prima que eu não tenho mais. E ela morreu muito jovem por uma doença também, que é retratada nesse livro. Ela morreu muito jovem e eu pensei, gente, se ela tivesse viva, como teria sido a vida dela? Ela teria se casado, ela teria filhos, a gente seria próxima. Então, unindo essas duas linhas de raciocínio de um pedaço da minha vida que eu achei que poderia ter vivido, mas não aconteceu, e sobre a minha prima, como ela estaria hoje, eu decidi seguir nessa partida, sabe? Então, eu queria seguir nessa parte dos sonhos de uma forma linear. E aí eu criei o Ravi. O Ravi, aquela pessoa do passado, né? É aquela pessoa que nunca desistiu do amor dela, sempre amou ela. Então eu trouxe uma segunda chance para um livro porque eu imaginei que esse livro seria uma segunda chance para mim também, né? Uma segunda chance de me mostrar como teria sido a minha vida, profissionalmente falando, e a vida da minha prima,
emocionalmente falando, né? Então a minha ideia veio a partir disso. E o Ravi foi totalmente assim, da minha cabeça mesmo, foi incrementando ali o que eu acharia que ficaria legal, o que eu acharia que encaixaria com a personalidade da Ellen, sobre quem a Ellen é, sobre do que ela gosta, sobre do que eu gosto, sobre o que a minha prima também gostava. Então eu misturei tudo isso, né? Foi uma mistura aí de emoções, sensações. O Ravi, ele não existe na vida real, né? Os traços dele no livro realmente foram meramente da minha cabeça, mas a união disso tudo me levou a ter uma história que eu me orgulho muito, sabe? É uma história sentimentalmente muito bonita e profissionalmente muito satisfatória, sabe? Eu queria trazer isso tudo para um livro, eu acho que eu consegui. E o que me atrai em você realmente me atrai muito, porque é um livro que conta um pedaço da minha história, um pedaço da história da minha prima e sonhos que a gente queria ter. E sobre o que me atrai em você, né? Que eu não falei sobre a premissa do livro. Ele conta a história da Ellen. Ela é uma concurseira que consegue passar em um concurso. Então, o sonho da vida dela era passar nesse concurso. Ela estuda há muitos anos e ela consegue passar nesse concurso. E ela sai com a amiga dela que também estudou e também passou por esse concurso para comemorar. E quando ela chega, né, nesse bar onde elas vão comemorar a passagem desse concurso, ela encontra uma pessoa do passado dela. Uma pessoa que ela se envolveu, mas que ela não conseguiu ter contato. Ela não conseguiu namorar com esse rapaz, ela não conseguiu manter contato com esse rapaz, mas esse rapaz mexeu muito com ela, muito com ela. Então ela chega, ela se depara com ele, ela fica nervosa, eles acabam tendo que dividir uma mesa porque o bar tá muito cheio, e aí eles têm uma troca inicial ali. Então ela já questiona ele o motivo dele ter se afastado dela, e aí a gente começa a ver o Ravi tentando conquistar ela novamente e tentar se explicar do que aconteceu na vida dele, o porquê ele se afastou dela, e a gente conseguir retratar, né? E você conseguir ter essa leitura e acompanhar a vida do Ravi do passado, a vida da Ellen do passado. A gente vê como eles se encontraram, como eles se conheceram e depois encaixando com o presente. Então tem uma parte do passado aí no livro, né, que conta o que aconteceu. Não vou contar para vocês, vão ter que ler para saber. Mas o Ravi tenta conquistar ela de novo, né, e mostrar para ela que infelizmente ele não conseguiu manter o contato que ele queria, mas que ele nunca esqueceu dela. Então a gente vê aí um romance de superação, tanto pessoal quanto emocional, em questão do perdão desse casal, os sinais que a vida está dando para eles de que eles são realmente feitos um para o outro e que foi totalmente coincidência do destino eles terem se encontrado. E a gente tem uma superação emocional muito forte da vida dos dois. Eles se perdoam e eles entendem sobre os seus passados, refletindo na vida do outro. Então, a história é linda. O Ravi é lindo. Ele é um gentleman, um cavalheiro, um maravilhoso. A Ellen é muito, tem uma personalidade muito forte, ela é muito empoderada, ela sabe o que ela quer, ela deixa ele constrangido com as palavras dela, ela não tem vergonha de ser quem ela é. E é um casal muito gostoso de acompanhar, muito, muito, muito mesmo. Vale muito a pena a leitura e tem plot twist no livro inteiro. Então vocês vão descobrir coisas que eu vou falar uma coisa pra vocês. É loucura, é loucura. A autora também falou se ela imaginava que um dia ela fosse escrever um livro, e aqui também já falou um pouquinho sobre a forma de escrever dela, o seu processo de escrita. Nunca imaginei que eu ia escrever um livro na minha vida. Nunca passou pela minha cabeça até esse momento que me deu esse insight maluco. E então eu nunca achei que eu fosse escrever.
muito menos sobre isso, muito menos sobre romance. Eu sou leitora de romance há muitos e muitos anos e nada tinha me dado nenhum insight. Então, assim, eu decidi escrever O Que Me Atrai em Você e isso me deu já outros insights para outros livros, para outras ideias. Então, eu tenho mais 3 roteiros, né, pré-montados. Um deles eu estou em desenvolvimento, né? Eu posso estar falando dele para vocês também, entendeu? Mas eu nunca imaginei que eu ia escrever. Nunca, nunca, nunca. Eu acho que foi algo que me pegou muito de surpresa e algo que foi muito bom pra mim, sabe? E é uma forma de uma segunda renda também. Não é muita escritora para ganhar dinheiro, ela tem que escrever muitos e muitos livros, mas graças a Deus é muito bom. Então, por vezes sim, eu planejo a história. Mas o que acontece? Eu tenho as ideias sobre a história, então o que eu faço? Eu sento, né, e eu escrevo assim, ó. A personagem vai se chamar tal, às vezes eu já tenho o nome, às vezes eu deixo pra depois, mas eu sempre escrevo a personagem. Ela tem essas características, ela vai ser assim, 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 ela vai ter essa profissão, ela vai fazer isso da vida, a vida dela foi assim, 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 ela tem filho, ela não tem, ou ela é casada, ela já foi casada. Então eu sempre escrevo esse roteiro do personagem. Então, eu escrevo uma folha de rosto sobre esse personagem, né? Sobre os 2 personagens, tanto a protagonista quanto o protagonista. E eu tento encaixar também, aí, se eu tenho já as ideias sobre o restante do livro, sobre a história, quem vai participar. Então, nesse livro que eu tô escrevendo agora, tem muito personagem. Então, eu já escrevi, né? A vida dela, a vida dele, a família dela, as pessoas que trabalham com ambos, quem é amigo de quem, né? Já retratei com nomes, com personalidade, feições. Então, eu sempre, quando eu começo uma escrita, eu tenho essa roteirização, que fica mais fácil para eu poder ter as ideias e conforme eu vou escrevendo eu não consigo me perder. Então, eu tenho esse roteiro de escrita. Eu sempre faço esse mapeamento no geral do livro e depois eu começo contando fatos da história. É mais fácil, é mais prático, é mais rápido e a gente não fica enchendo tanta linguiça, sabe? Na hora da escrita é bem melhor para o autor fazer essa roteirização. Então, você, autor, que não roteiriza a sua história, roteirize a sua história antes de começar a escrever. É mais fácil para você não se perder e não começar a encaixar coisas que não tem ali na história para a escrita não acabar sendo pesada, enfadonha. Projetos futuros também foi um dos nossos assuntos e a autora falou aí quais são os próximos projetos, os próximos livros que a gente pode esperar aí dela para os próximos anos, talvez aí ano que vem. Então, sobre os meus projetos, estou com um em andamento, né? Estou escrevendo um livro agora e esse livro, vou dar um pequeno spoiler, que eu não dei para lugar nenhum, nem no meu Instagram, nem em lugar nenhum, é em primeiríssima mão para você. Esse próximo livro que eu vou escrever é uma comédia romântica. Não vai ter tanto sofrimento, tá? Eu tenho o costume de escrever essas histórias com superação, né? Mas esse vai ser uma comédia romântica. Vai retratar a história de uma moça que trabalha como governanta na casa de uma mulher que gosta muito dela e essa mulher tem um filho que não mora com ela, é médico, preparador físico de time de futebol. Ele volta a morar com a mãe dele, porque ele desiste de trabalhar na cidade onde ele está e ele volta, né? E ele quer conquistar a todo custo ela porque foi paixão à primeira vista. Então esse meu novo livro vai contar a história desses 2 personagens, que já tem nomes, mas não vou dizer o nome do livro também, já temos um nome de livro, mas vai ser ele tentando conquistar ela, né? Um coraçãozinho muito duro. Ela tem uma história de vida muito bonita, de superação mesmo. Ela é uma mulher muito forte, já passou por muitas coisas, mas hoje ela está realmente fazendo o que ela gosta, mas ainda não estando onde ela quer. Então a história vai contar ela em busca dos seus sonhos como mulher, mas como já sofreu algumas decepções no amor, ela não quer se relacionar com ninguém.
mas ele tenta conquistar ela a todo custo, né? Então é um Strange to Lovers, eles não se conhecem, mas ele tenta conquistar ela a todo custo e a história é engraçadíssima. Vocês vão amar escutar a história deles. A história deles é muito engraçada. Se passa numa mansão que parece mais o local parece mais um sítio. Então vocês vão gostar demais da história. Tem muita coisa engraçada, muita coisas envolvidas. Eles gostam de coisas muito peculiares, então vai abranger uma história sobre ela muito gostosa, do que ela gosta de fazer. Vocês vão gostar de verdade. E fora esse, eu tenho outros 2 livros que estão engavetados, 2 histórias que já tem um roteiro delas também, né? São 2 histórias totalmente diferentes uma da outra. Uma das histórias é sobre o Anthony. O Anthony é um personagem secundário do meu primeiro livro. Eu já tenho a história dele feita, já tenho a história dele montada, já sei o que eu vou querer pra ele. A vida dele já está traçada, o destino dele já está feito. Muitas pessoas pediram, depois que leram O Que Me Atrai em Você, sobre eu escrever a história do Anthony. E já era uma ideia minha escrever uma história dele desde o começo. E essa outra história é uma outra história também que eu já tenho na mente desde a escrita do Que Me Atrai em Você, né? Então, vão ver aí algumas coisas interessantes sobre esse livro. Ele é diferente de todos os outros, né? Ela vai ser uma história mais de drama, vai ser um drama. Vai contar muitas histórias complicadas, vai contar a parte difícil do amor, porque a gente está acostumado a ler em livros e acostumado a ver só a parte bonita, muitas das vezes, né? E esse livro ele vai retratar a parte difícil de amar. Como é difícil se entregar, como é difícil sentir esse sentimento, né? Então ele é um romance um pouquinho proibido, de certa forma, mas é um romance assim que vocês vão amar ler também. E então, terminando esse livro agora que eu estou lendo, que eu estou escrevendo atualmente, eu vou para a história do Anthony. Já tá meio que decidido isso. A história do Anthony vai sair no ano que vem. Então, eu terminando essa escrita, eu vou escrever o Anthony. E depois da história do Anthony, eu vou escrever essa história dramática que eu estou dizendo. Então, atualmente eu tenho livros para lançar até final de 2025. Tenho aí essa roteirização. Pode ser que entre mais um aí, uma história que eu ainda não enxerguei, mas vai ser isso, primeiramente. E quase finalizando a nossa conversa, a autora falou sobre inspirações, aqueles autores, principalmente de romance, que fizeram com que ela se interessasse pelo gênero e, começasse a escrever, mesmo estando em uma profissão bem diferente da literária. Então, sobre as minhas inspirações. Os primeiros livros de romance mesmo que eu li foi do Nicholas Sparks. Então, ele foi quem me levou pro romance. Os livros dele me levaram pro romance. As histórias são maravilhosas. O primeiro livro de romance hot que eu li foi 50 Tons de Cinza. Acho que a grande maioria aí das leitoras atuais, né, o pioneiro foi 50 Tons de Cinza. Inclusive, o meu livro também é um livro de romance hot. Então, eu tive muitas inspirações durante a vida, mas o Nicholas me introduziu no romance. E Kristen Lauren, algumas autoras nacionais também. A Bettinelli, a Tati Biasi, leio muito. Olivia Udi-Plas, Vicky Eland, Penelope Ward, são as minhas autoras, assim, de carteirinha, né? Então, li mais livros de todas essas autoras. Então, elas são inspirações para mim, né? Foram inspirações de vida, de leitura, né? Algumas nacionais, outras não, né? Essas autoras são as autoras que eu tenho mais costume de ler. E agora, eu tô lendo muito, depois de autora mesmo, tô lendo muito Helena Armas, né? Lauren Kate, Christina Lauren também já li, agora eu tô lendo mais. Tô lendo muito Emily Henry, tô gostando muito dos livros delas ultimamente. Tenho lido muito e indico pra vocês também. Então, galera, para finalizar,
me sigam no Instagram. Lá eu posto sobre os livros, sobre os próximos lançamentos, novidades, sobre os livros, spoilers que eu quero dar pra vocês. Meu Instagram é @CrisGuedesAutora. Meu TikTok também, @CrisGuedesAutora. Entrem lá, dá uma olhadinha. De vez em quando tem algumas promoções, eu subo e-book grátis ou mais barato. Leiam O Que Me Atrai em Você. Quem lê, classifica na Amazon, classifica no Scoob. Me manda mensagem lá no DM para falar o que você achou do livro. Eu vou ficar muito feliz se vocês lerem esse livro. Me acompanhem para o próximo lançamento. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. A história é realmente muito, muito boa, muito engraçada. Vocês vão gostar muito dessa história. Vão se apaixonar por essa história. E é isso aí. Se vocês quiserem conversar comigo a respeito de qualquer coisa, entrem em contato comigo que eu estarei ali pronta para conversar com vocês e debater sobre tudo. Um beijo. Muito obrigada, Andressa, pela oportunidade de estar aqui hoje contigo nesse podcast. Muito obrigada por ter aberto seu espaço, seu profissional para acolher um pouquinho do meu. E é isso aí, gente. No próximo lançamento, eu espero vir aqui novamente para falar desse livro para vocês. Muito obrigada pelo convite, Andressa, e até mais. E esse foi mais um episódio do podcast Pensando Alto. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a autora Cris Guedes e o seu O Que Me Atrai em Você, assim como também ficaram curiosos, assim como eu, para os próximos lançamentos da autora. E aos autores que também quiserem divulgar o seu trabalho aqui no podcast, pode entrar em contato comigo pelo Instagram Pensando Alto 19. É isto, vou ficando por aqui. Vamos lá conhecer a autora, todas as informações, como sempre, vão estar aqui na descrição. E a gente se vê no próximo episódio.